Eles governaram o planeta por mais de 170 milhões de anos e depois desapareceram. A história diz que foi um enorme asteroide do tamanho de uma cidade que veio do espaço e atingiu a península de Yucatán há cerca de 66 milhões de anos. Isso causou terríveis mudanças ambientais. Detritos foram jogados no ar, bloqueando a luz solar, impedindo as plantas de sobreviver. As temperaturas na superfície terrestre caíram. Os animais estavam lutando para sobreviver, até que foram finalmente extintos. Pelo menos isso é algo que muitos paleontólogos acreditam que aconteceu. Agora, eles descobriram que os dinossauros estavam prestes a ser extintos antes mesmo do asteroide. Sua diversidade começou a diminuir 10 milhões de anos antes do choque. Espécies mais antigas de vida longa não evoluíram o suficiente para se adaptar a todas as mudanças no ambiente, como níveis mais altos do mar, atividade vulcânica maciça, períodos mais frios. Os dinossauros preferiam um clima quente porque os ajudava a manter uma temperatura corporal estável. Eles viviam em todos os 7 continentes, até mesmo na Antártica. Isso aconteceu porque não era tudo gelo naquela época. Cerca de 90 milhões de anos atrás, esse continente era uma floresta tropical pantanosa com clima quente e agradável. Estava até mesmo em um local diferente, apenas 900 quilômetros do então Polo Sul. Esse foi o momento do clima mais quente do nosso planeta. O nível do mar era 170 metros mais alto do que o de hoje, e a superfície do mar tropical poderia atingir temperaturas de até 35 graus. A Antártica ainda tinha algo como uma noite polar, meses sem luz solar. Mas o clima ao redor do Polo Sul era ameno e temperado, sem massas de gelo. Os dinossauros não trocavam a pele em um pedaço grande como fazem os répteis de hoje. Os cientistas acreditam que eles a perdiam em pequenas partes. Tinham algo como um casaco de dinossauro. O Pegomastax parecia um cruzamento entre um porco-espinho e um papagaio, com mandíbulas de 2,5 cm de comprimento e comedor de plantas. Tinha um bico curto e dentes longos que se afiavam sozinhos. Eram como tesouras que este pequeno dinossauro usava para cortar plantas. Nosso leão moderno tem uma mordida poderosa, mas um T-Rex grande e assustador abocanhava mais de 2 vezes mais forte. O rei dos dinossauros detém a mordida mais potente entre todos os animais terrestres, 3,5 vezes mais que a recordista de hoje, o crocodilo australiano de água salgada. Também tinha os dentes mais longos, quase 25 centímetros, o comprimento de um iPad. A maioria dos animais modernos é de sangue quente ou de frio. Os dinossauros estavam em algum lugar no meio. Os cientistas pensam que eram principalmente mesotérmicos, o que significa que a atividade de seus músculos aqueceria seus corpos, mas sua temperatura corporal também poderia flutuar. Muitos dinossauros, como o Triceratops e o Estegossauro, tinham espinhos, placas, chifres, cristas ou outras estruturas bizarras em seus corpos. No início, os cientistas pensavam que isso era para defesa. Eles não tinham dentes afiados nem garras em forma de gancho nos dedos dos pés para caçar. Mas logo expandiram a teoria. Provavelmente era a maneira de impressionar seus companheiros e identificar membros de sua espécie. Já o Pachycephalossauro tinha até um chapéu de osso estiloso em cima da cabeça. Animais assustadores, altos como um edifício, enormes. É assim que vemos os dinossauros nos filmes, mas eles eram praticamente do tamanho de um humano, ou até menores. Ossos maiores eram mais fáceis de fossilizar, então é por isso que encontramos principalmente espécies gigantescas. O Eoraptor, ou ladrão de alvoradas, foi o primeiro dinossauro a ser nomeado. Pequeno e dentado, como eu, recebeu seu nome porque vem do alvorecer da era dos dinossauros. Tinha o tamanho de um pastor alemão, mas provavelmente não era tão amigável. Com a parte traseira arqueada, placas afiadas e ósseas e cauda curva, o anquilossauro era um tipo de versão gigante de dinossauro com espinhos em forma de tatu. Seu ponto fraco era a barriga macia, mas espécies carnívoras que estivessem interessadas nele precisavam antes virá-lo de ponta cabeça para atacá-lo. Ainda assim, era muito difícil por causa de seu equipamento impressionante. Os cientistas acreditam que ele tinha até pálpebras ósseas. Algumas espécies comiam carne, outras plantas, e havia as que podiam devorar até mesmo seixos. O galímimo não conseguia mastigar fisicamente todas aquelas plantas que ingeria, então ingeria seixos para triturar a comida. Ele parecia uma estranha mistura alienígena de dinossauro e pássaro.
mas não podia usar uma bola de basquete, porque seus punhos não eram capazes de manter as palmas das mãos paralelas ao chão. E não conseguia fazer uma cesta de 3 pontos. Os maiores dinossauros eram comedores de plantas. Os carnívoros, chamados de terópodes, eram em sua maioria menores. Uma razão para isso é que os herbívoros eram muito gananciosos e devoravam enormes quantidades de comida, às vezes até engolindo galhos inteiros sem mastigar. Alguns dos maiores poderiam ingerir 1 tonelada de comida todos os dias, como uma pilha do tamanho de um ônibus. Havia ainda mais comedores de plantas do que os outros. Os cientistas ainda não têm certeza se os carnívoros eram capazes de se coordenar e caçar em grupos. Provavelmente não eram amigáveis uns com os outros, especialmente quando se tratava de dividir presas. Os fósseis e os ossos delicados no olho sugerem que os dinossauros vagavam principalmente durante o dia. Os cientistas acham que apenas os menores comedores de carne, como o Velociraptor, eram ativos durante a noite. Eles saíam atrás de pequenos mamíferos que andavam por perto e tentavam encontrar comida enquanto grandes dinos dormiam. Ou era isso que pensavam. Esses pequenos mamíferos geralmente eram escavadores que sobreviveram ao reinado dos dinossauros e à Idade do Gelo, escondidos no subsolo. Nem todos os mamíferos estavam se escondendo deles. Algumas criaturas pequenas, mas sorrateiras, como os Repenomamus, roubavam os ovos de grandes espécies, o que era uma grande coisa, considerando que primeiro precisavam enganar a mamãe dinossauro. Os pesquisadores acreditam que os dinossauros tentavam bater no chão como se tivessem asas, para ficarem mais rápidos ao correr por terrenos inclinados e pegar suas presas. Tal comportamento fez com que aprendessem a voar, o que, é claro, aconteceu ao longo de milhares de anos. Eles tinham penugem e eram fofos e são relacionados a pássaros. Mas até aquelas espécies anteriores a eles que não voavam tinham penas, como o gigantesco e assustador T-Rex com penas. Os filmes mentiram. Você simplesmente não conseguiria ficar parado esperando um T-Rex passar. A visão dele provavelmente era melhor do que a de uma das aves de rapina atuais. Mesmo sem isso, eles ainda tinham um olfato muito bom. Correr poderia ajudar, embora os cientistas calculem que ele provavelmente atingiria 19 km por hora. Quebraria os ossos a uma velocidade maior. Alguns dinossauros tinham caudas com mais de 14 metros de comprimento. Elas os ajudavam a manter o equilíbrio ao correr, especialmente aqueles que andavam sobre 2 pernas. Os Velociraptors não eram como as aves de rapina que vemos na tela. Estavam mais para algum tipo de galinha pré-histórica. Pequenos, um pouco maiores que um peru, com meio metro de altura, provavelmente tinham penas, ossos ocos, como os dos pássaros, e eram provavelmente solitários, mas possivelmente estavam entre as espécies mais inteligentes. O cérebro era grande em comparação ao corpo. Eram tão inteligentes quanto os avestruzes atuais. O nome Velociraptor significa ladrão veloz. Os estegossauros tinham um corpo bem grande, placas pontiagudas e um cérebro minúsculo, do tamanho de uma noz ou limão. Mas, pelo menos, possuíam seu próprio ar-condicionado. Os pesquisadores descobriram que os espinhos estavam cheios de veias que transferiam sangue e desenvolveram uma teoria de que era um sistema para resfriar o corpo gigante. O Dimorphodon era o réptil voador com uma envergadura de 2,5 metros e dentes polivalentes. Os da mandíbula superior eram mais longos, mais afiados e melhores para pegar comida da água. Os da mandíbula inferior eram melhores para segurar a caça enquanto se locomoviam. Uma das principais descobertas potenciais de dinossauros foi na China, há 3.500 anos. Ninguém sabia sobre eles naquela época, então as pessoas achavam que os dentes que encontraram poderiam pertencer a dragões. O hadrossauro possuía um bico de pato com mais de 1.000 dentes. Quando eles caíam, poderiam crescer novos indefinidamente. Os ovos dos dinossauros eram bem grandes, alguns tão grandes quanto bolas de praia. Bom, isso daria um bom omelete. O Baryonyx era um grande fã de peixe. Seu nome significa uma garra pesada e deve-se às garras grandes e estendidas que eram bem afiadas e compunham o polegar de cada mão. Ao pegar peixes, usava as garras como lanças. Os mosassauros, também populares em filmes, não eram bem um dinossauro, mas um lagarto marinho, intimamente relacionado a monitores e cobras. Como uma serpente, tinha mandíbulas que podiam se expandir ao engolir a comida. Eram criaturas rápidas, com uma barbatana caudal e pás parecidas com nadadeiras em vez de braços e pernas.
Os pesquisadores acreditam que possuíam um olfato fraco e pouca percepção de profundidade. Então, tiveram que desenvolver uma técnica de caça única, esperando que a comida viesse à superfície para tomar um pouco de ar.